Glória a Deus! Não há entulhos que podem suportar quando o fluir de Deus vem. Não há nada que possa deter aquilo que Deus quer fazer. Nós, pela primeira vez esse ano, quisemos trazer a palavra profética que Deus havia nos dado para esse ano de 2023, não na passagem de ano, mas no culto de líderes, na nossa conferência de líderes que nós tivemos agora, dia 25, quarta-feira. Nós tivemos um tempo muito especial com os líderes, e ali nós compartilhamos um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração para esse ano. E esse ano Deus nos deu essa palavra, que seria um ano do fluir de Deus. Não que o fluir de Deus na nossa vida não seja uma constante, mas eu entendo que Deus, às vezes, Ele cria algumas ênfases em alguns momentos. E eu creio que uma ênfase desse ano é fazer com que aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós seja intensificado. Eu não sei quantos creem ou quantos querem tomar posse dessa palavra, mas eu quero te deixar aqui o texto que diz ali em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: escutem-me, povo de Deus. Ele diz, povo de Judá, creiam no Senhor o seu Deus e vocês permanecerão firmes. Creiam nos seus profetas e vocês terão êxito. Ele, em outras palavras, está: creem no Senhor e serás salvos, creem nos seus profetas e prosperareis. Eu entendo que há algo onde o Senhor tem revelado e revela a cada ano. E o ano passado muitas pessoas viveram realmente um tempo de sobrenaturais incríveis, né? De improváveis que eles nunca haviam imaginado na sua vida, porque eles tomaram posse daquela palavra. E eu creio que Deus tem algo especial para fluir em você e através de você esse ano. E se você tomar posse, você vai viver isso, amém? Vira para quem está do teu lado e fala: Deus tem algo especial para você neste ano. E eu não vou entrar naquilo que eu ministrei dia 25, ali no call. Se você quiser, já está disponível na nossa página, no nosso canal do YouTube. Você pode entrar ali e ver a palavra que foi ministrada, que eu ministrei sobre os líderes, num contexto específico de liderança, mas que você pode expandir para a tua vida pessoal, você que talvez ainda não é líder nesta casa. E uma das coisas que eu ministrei ali, né, a gente baseou aquele tempo ali no livro de Gênesis, no capítulo 26, aonde Isaac, após um período de luta, após um período de dificuldade, após um período de seca, um período de muita adversidade ali onde ele vivia, Isaac consegue superar essas coisas. E o texto diz lá no versículo 12, Gênesis 26, 12, diz assim: Isaac formou uma lavoura naquela época. Dá para projetar aí? Aí. Espera aí. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. No meio de um tempo de adversidade, Isaac semeia naquela terra e Deus o abençoa. Porque Deus, Ele não está condicionado às adversidades. Deus, Ele é Deus. Muitas vezes a gente olha para as condições do mundo, as condições globais, nós vemos a condição do nosso país, e eu quero te dizer uma coisa: muito acima de todas as condições está a bênção do Senhor. A Bíblia diz que sobre a terra, densas trevas cobrem a terra, mas sobre o povo do Senhor está a glória do Senhor. E essa palavra vai nos falar exatamente isso. Isaac formou lavoura e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele semeou, porque o Senhor o abençoou. Fala para quem está do teu lado: o mesmo Deus que abençoou Isaac quer abençoar a tua vida em nome de Jesus. E o texto diz no versículo 13 que o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou
a aumentar, até que ficou riquíssimo, ou muito rico. E isso acaba despertando a inveja daqueles que estavam próximos. Ele possuía tantos rebanhos e servos, e que os filisteus o invejavam. E estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Vamos parar aqui um pouquinho. Quero só ler esse trecho. Como eu disse, eu não vou trabalhar nesse texto todo, mas eu preciso fazer essa introdução para você entender um pouquinho do contexto daqui para frente. Isaque, ele começa a enriquecer, ele começa a prosperar, e o texto diz que os filisteus ali começam a invejar ele, e começam a entulhar os poços que o pai de Isaque, Abraão, havia aberto na geração passada. Poços, gente, naquela época, eram fontes de vida. No meio de uma região desértica que eles viviam, um poço era fundamental para extrair água, para extrair a vida. A vida vinha através da água. Tem pessoas que vêm, às vezes, de regiões áridas do país e sabem o valor que a água representa. Talvez nós, aqui no contexto urbano, não entendamos, porque você abre a torneira da tua casa e a água sai ali. Mas naquela época, e naquela região, até os dias de hoje, a água é um bem muito precioso. E o texto diz que o pai de Isaque, Abraão, havia aberto poços, e os filisteus vieram e entulharam os poços, taparam os poços. O texto diz aqui que eles entulharam, enchendo-os de terra. E eu ministrei um pouquinho disso na quarta-feira, e eu quero trazer esse contexto, porque isso tem a ver com essa palavra do ano do fluir. Porque um poço só pode fluir com água quando ele está desentulhado. E o que Deus nos disse, quando nós nos reunimos ali como pastores, Deus deu essa palavra até ao pastor Rafael, e foi um tempo precioso, porque o que nós vemos é que tem muitas pessoas que permitiram, ou até mesmo promoveram, que os poços, que as fontes da sua vida fossem entulhadas. Eu conheço pessoas que já viveram uma vida no passado, ministerial, por exemplo, frutificaram, era um fluir de Deus na sua vida, mas você permitiu que o inimigo entulhasse a sua vida. Essa metáfora que nós usamos aqui em Gênesis capítulo 26, ela fala desse processo. Esse processo quando o inimigo vem, e o inimigo não faz outra coisa ao longo da história, a não ser matar, roubar, destruir, ou transformando talvez para esse contexto, o inimigo só vem para entulhar, para matar e para destruir. Quantas pessoas, amados, têm permitido que o inimigo entulhe a sua vida, entulhe os seus poços, entulhe a sua fonte de alegria que você tinha no Senhor, alegria às vezes da salvação, alegria do primeiro amor com o Senhor, alegria dos primeiros passos de um casamento, os primeiros momentos de família, o tempo de família, e algumas coisas aconteceram que o inimigo foi e entulhou. E você perdeu a alegria às vezes pelo tempo de família, perdeu a alegria e a perspectiva do casamento, perdeu a alegria do ministério, daquilo que você já viu. Porque o inimigo ele vem sempre tentar entulhar os poços. E onde os poços são entulhados não há fluir de Deus. A gente fica seco, a gente vai empurrando a vida com a barriga, a gente vai levando uma vida desprovida da graça, do favor, da unção do Espírito Santo na nossa vida. E o texto de Isaque capítulo 26, Isaque capítulo 26 é bom. Gênesis capítulo 26, Isaque vai fazer o seguinte, ele pede para os seus servos desentulhar os poços. E ele dá duas ordens para os seus servos:
desentulhar os poços que estavam entulhados e abrir novos poços. E eu quero deixar essa palavra para você. Esse aqui vai ser um ano onde Deus quer desentulhar poços que foram entulhados na tua vida, amém? Quantos podem dizer um amém? Quantos reconhecem que tem poços entulhados na tua vida? Que tem coisas que a vida, a situação, a amargura, a falta de perdão, às vezes o medo, tantas coisas foram entulhando os poços. A decepção com pessoas, a decepção com líderes, a decepção com parentes, com familiares, eles foram entulhando os poços. E a palavra que Deus tem nos dado é que Deus quer fluir novamente, e para fluir esses poços vão ser desentulhados em nome de Jesus. Foi isso que acontece ali em Gênesis capítulo 26. Os poços começam a ser desentulhados e a água começa a fluir novamente. E eu quero te dizer duas coisas. O primeiro, Deus quer ao longo desse ano de 2023 desentulhar poços que estavam entulhados, ou seja, coisas que você já viveu no passado, que o diabo acabou roubando, alegria, prazer, como eu disse, o fervor do ministério, o primeiro amor, tantas coisas que o diabo foi entulhando. Isso é tão forte, né? Ao ponto de Jesus falar em Apocalipse: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor, voltem a praticar aquilo que vocês praticavam no passado. Eu creio que Deus vai restaurar coisas que estavam perdidas e estavam entulhadas na tua vida. Quer seja na tua vida pessoal, financeira, profissional, familiar, em todas as áreas, ministerial. Mas tem uma segunda parte. Deus fala para Isaac. Isaac fala aos seus servos para que eles possam abrir novos poços. E eu creio que Deus quer abrir novos poços. E quando eu falo de abrir novos poços, eu estou falando de novas oportunidades. Eu estou falando de novas perspectivas. Eu estou falando de Deus fazer algo novo, de fazer rios no meio do deserto, de abrir horizontes onde você jamais imaginou que tinha horizontes, quer seja na tua vida pessoal, profissional, familiar, ministerial, em todas as áreas. Quantos creem que Deus quer abrir algo novo, de abrir um horizonte novo para a tua vida, poços novos na tua vida? Aqueles poços que foram abertos por Abraão, chegaram até Isaac. O inimigo tentou entulhar aqueles poços, mas o inimigo entulha os poços, mas o Senhor te dá força para você desentulhar esses poços em nome de Jesus. Então, quando nós falamos de ano do fluir, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre você poder desobstruir o canal de Deus, para que o rio de Deus venha até a tua vida. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu fui com a minha mãe era do interior, lá da roça, como a gente diz aqui, lá em Portugal, e ela vivia numa região onde, para irrigar a terra, para a água chegar até a terra, eles faziam algumas valetas. Existia uma valeta principal, tipo uma valeta que pegava a água de uma nascente lá e vinha descendo morro abaixo. E eu achava aquilo ali o máximo, porque eles tinham horários específicos. Então, por exemplo, das 7 às 8 era a hora de você regar a tua terra. Então a água vinha e eles vinham lá e desviavam a água daquela canaleta, e a água daquela canaleta descia pelas terras dela e começava a regar todo aquele local. Por quê? Porque se não fizesse aquele desvio, a água não viria para ali. Eu tenho certeza, amados, que o que Deus quer fazer é regar nossa vida de uma forma especial nesse ano, para que a gente possa viver cada vez mais o sobrenatural de Deus ao longo desse ano, ao longo do restante do tempo que Deus tem para as nossas vidas. Mas hoje eu quero começar essa série, onde nós estamos falando do ano do fluir. Eu quero começar falando sobre a fonte dessas águas, a fonte da onde brota o fluir de Deus. Você já comprou água mineral? Normalmente a água mineral, normalmente não, toda água mineral, se você for ler no rótulo dela, você vai ver que tem um cantinho lá que está escrito, extraída da fonte tal. Ela tem ali a marca
da fonte. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo exatamente da onde é a fonte que você tem se alimentado de água na tua vida. Aonde é que a fonte da qual o fluir tem brotado da tua vida e vai brotar ainda mais nesse ano em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero te convidar nesse momento. E eu quero trabalhar com você hoje um texto bem conhecido da palavra de Deus. Se você já é cristão há algum tempo, provavelmente você já ouviu várias mensagens em cima dessa passagem, que está ali em João capítulo 4, que fala sobre Jesus encontrando-se com uma mulher samaritana. Uma mulher que tinha um histórico de vida um pouco complicado para os padrões da época, até mesmo para os nossos padrões. Uma mulher que já tinha tido 5 homens, 5 maridos, estava no 6º casamento, e mesmo aquele 6º casamento parece que não era um casamento consolidado. Uma mulher de uma reputação complicada, uma mulher que talvez tenha buscado nos relacionamentos, num casamento, na vida de um companheiro, o preenchimento da vida dela. E Jesus tem um encontro com aquela mulher, e esse encontro é um dos encontros transformadores que a Bíblia vem nos mostrar. E é sobre esse encontro que eu quero te convidar para a gente refletir nesta noite. Eu quero te convidar para você procurar olhar para esse texto, olhar para essa passagem bíblica, talvez com uma perspectiva diferente daquelas da qual você já tenha lido alguma outra vez. E se você nunca ouviu essa passagem, eu quero te convidar para a gente caminhar junto por ela. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Pode colocar aí. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas sim os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais até a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu quero interromper um pouquinho até aqui. Vamos refletir um pouquinho nesse texto. O texto diz que os fariseus descobrem que Jesus estava batizando, embora não fosse Jesus, fossem os discípulos dele. Mas os fariseus representavam o grupo religioso judaico ali, dominante da época. E eles estavam numa perseguição ali contra Jesus. Eles estavam, no capítulo 3, você vai ver já um pouco desse episódio. E ali no capítulo 4, eles descobrem que Jesus está ali junto com seus discípulos batizando. E Jesus já prevê que alguma coisa eles vão vir para cima dele. E Jesus decide voltar para Galileia. Mas é interessante, amados. Jesus decide voltar para a Galileia não por causa da pressão dos filisteus, não por causa da pressão dos fariseus, mas porque Deus tinha algo plantado por Deus na agenda da sua vida. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente tem ministrado ao longo do tempo. Quem é que tem dirigido a agenda da tua vida? E nós vamos ver uma agenda de Jesus totalmente dirigida pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus para a sua vida. Mas aí tem algo que me chama a atenção, né? Nessa agenda. Diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. E eu não sei se você já parou para estudar um pouquinho, mas parece que essa afirmação do Evangelho de João é uma afirmação um pouco contraditória. Porque para um judeu não era comum passar em Samaria. Não é que nem quando a gente vai viajar para algum lugar, sabe? Tem gente aí que às vezes tem um parente no interior e tem aquele posto que você fala, tem que parar, quando a gente vai lá a gente tem que parar naquele local. Samaria não era uma parada, não era um graal, para quem viaja de carro aí, tá entendendo? Não era um graal que todo mundo tinha que parar no momento, no percurso da viagem. Pelo contrário, Samaria não era esse local. Samaria era um local aonde os judeus
não paravam. Eles não só não paravam, como eles não passavam sequer perto. Samaria, para você ter uma ideia, os judeus, eles preferiam às vezes andar uma rota que gastava 3 dias a mais só para não passar perto de Samaria. Mas por que isso, pastor? Eu não vou ter tempo de contar toda a história, mas Samaria era representada, para o judeu representava um povo que não era um povo puro. Era um povo que tinha sido contaminado, que tinha sido mesclado com outras crenças, com outros povos. Ele era fruto da junção de outros povos, da junção de outras fés. Para o judeu, eles não tinham uma fé pura, eles não eram pessoas tão boas quanto eles. Por isso que Jesus, quando ele apresenta a parábola do bom samaritano, aquilo soa estranho para um judeu. Como que um samaritano pode ser bom? Porque samaritano não é bom. Samaritano é aquele povo que é discriminado, aquele povo que é deixado de lado. E aí nós vemos o princípio de Deus. Deus não se atém à agenda deste mundo. Deus não se atém à agenda que este mundo dita. Deus tem a sua própria agenda. Jesus tinha a sua própria agenda. Jesus vai ao encontro daqueles que ninguém vai ao encontro. Por isso que nós falamos aqui, amados. Se tem um milagre pelo qual nós podemos ser gratos, é porque um dia Jesus veio ao nosso encontro, porque nós não merecíamos ser encontrados por Deus. E Jesus decide ir para Samaria, um local que as pessoas evitavam. É interessante. Eu acho que todos nós temos temos Samarias na nossa vida. Locais que nós deveríamos passar e que nós resolvemos dar a volta. Todos nós temos. Os judeus, eles, como eu disse, eles não passavam por Samaria. Eles davam a volta. Eu quero te perguntar uma coisa. Será que tem coisas, lugares, coisas pelas quais Deus tem te pedido para você passar, mas você tem se recusado e tem dado volta, e tem saído fora daquilo que Deus tem falado? Era isso que os judeus faziam naquela época. Todos nós, amados, temos uma área em que nós queremos evitar. Todos nós temos uma área que nós queremos evitar. Todos nós temos uma Samaria que nós não queremos tocar naquilo. Uma situação do nosso casamento que a gente precisa resolver e a gente não resolve. Um perdão que a gente precisa liberar e a gente não libera. Coisas pelas quais nós temos que passar. Conversas que a gente precisa ter e a gente tenta sair fora daquelas conversas. A gente prefere passar por fora do que tentar passar por dentro e resolver. Ah, não, mas isso aí vai dar muito problema. Você já viu? Você já viu pessoas que evitam conflitos? É interessante porque era exatamente isso que os judeus faziam. Nós damos voltas ao redor de coisas que Deus quer que nós atravessemos. Nós damos voltas ao redor de coisas que Deus quer que nós tratemos, atravessemos. E às vezes nós fazemos, sabe o quê? Nós cooperamos para que as pessoas não atravessem determinadas situações que Deus está atravessando, quer que atravesse. Você já viu gente, eu já me peguei várias vezes. Deus está trabalhando com a vida de uma pessoa e você fala, não, nós precisamos tirar ele daquela situação, a gente precisa tirar ele daquilo. E a gente está querendo tirar ele de algo que Deus está trabalhando na vida dele. Deus quer que ele atravesse por Samaria, porque faz parte do processo. Faz parte do processo de Deus na vida dele. Por isso que Jesus aqui fala, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Deus queria algo, Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Jesus em Samaria. Quais são as coisas que você precisa atravessar? Quanto tempo você vai continuar assim? Sem enfrentar algumas coisas que você precisa enfrentar. E atravessar. E passar por elas.
e deixar Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Jesus passou por Samaria não porque era previsível, não porque era politicamente correto. Hoje em dia tem muito isso, né? Eu só faço aquilo que é politicamente correto. O politicamente correto nessa época era passar longe de Samaria. Gente, hoje, agora à tarde, eu fiquei indignado. Eu acho que eu tô meio desconectado do mundo, assim, eu não tinha noção. Eu ouvia falar, mas eu falava, não, isso é uma coisa que eles estão pensando em fazer lá para frente, né? E aí eu li um artigo no G1, até coloquei no meu Instagram, mas eu fiquei tão perplexo. Eles comemorando e celebrando, eu não me lembro agora o número, acho que eram 300 cirurgias de mudança de sexo de crianças de 4 anos até 16 anos. Gente, eu pensava que isso era uma coisa que eles estavam querendo fazer. Não é uma coisa que eles estão querendo fazer. O hospital da USP está fazendo isso, fez mais de 300 cirurgias de mudança de sexo. De criança, gente, de 4 anos. 4 anos de idade. Você tem ideia do que é isso? E aí eu achei interessante, porque eu entrei no portal do G1 e eu fui ler os comentários embaixo. Porque eu achei que todo mundo nos comentários ia estar achando uma abominação, assim como eu. E os comentários embaixo eram assim do tipo, puxa, que legal. Deu à criança a oportunidade dela realmente ser quem ela é. Gente, a minha neta tem 3 anos. Alguém para fazer uma cirurgia com 4 anos deve ter começado a pedir para fazer com 3 anos. Uma criança, gente, de 3, aonde está esse mundo? E aí tinha gente lá escrevendo assim, falando assim, olha, mas isso é científico. Você precisa parar de ter esse pensamento retrógrado. Eram esse o nível dos comentários que havia naquele local. E às vezes as pessoas, o povo cristão, acaba indo pelo caminho do politicamente correto. Não, mas hoje em dia é assim. E a gente evita passar por assuntos que são complicados. A gente evita tratar assuntos que são questionados pelo mundo ao redor. É isso que Jesus faz quando ele passa por Samaria. Jesus, ele também não era movido pela agenda religiosa, porque a agenda religiosa da época falava para não passar por Samaria. Os líderes de todos os templos, de todas as igrejas da época falavam, não passa por Samaria. Mas Jesus não estava atrelado a uma religião. Jesus estava atrelado à agenda de Deus para a vida dele. Isso é muito forte. E Jesus vai, e no versículo 5 diz assim, assim ele chegou na cidade de Samaria, chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Deixa eu parar aqui um pouquinho, para a gente refletir um pouco nisso. Aonde é que ele chega? Ele chega na cidade de Samaria, na cidade de Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José, e ali havia um poço, o poço de Jacó. Lembra o texto de Gênesis 26? Abraão começa a construir poços, para deixar para os seus filhos. Isaac, filho de Abraão, tem os poços entulhados, mas ele começa a desentulhar os poços e abrir novos poços. A Bíblia não vai nos dar muitos detalhes daí para frente, mas tudo leva a crer que Isaac abre poços e deixa para Jacó, e Jacó também abre outros poços, e ele vai deixando esses poços de geração em geração.
De Gênesis, de Abraão até Jesus, são 41 gerações. Esses poços passaram de Abraão até Isaac, até Jacó. De Jacó até Jesus são 39 gerações. E eu te faço uma pergunta, talvez você que é pai. Quais poços você tem aberto para as próximas gerações? O que você tem colocado, aberto, de fonte de Deus na vida dos teus filhos, para passar para os teus netos, para os teus bisnetos, para durar de geração em geração? Hoje em dia nós estamos preocupados somente com o aqui e agora. E nós vemos 39 gerações depois, aquele poço ainda alimentava pessoas. Aquele poço que alimentou 39 gerações atrás, continua alimentando. Eu queria saber aqui, quantos aqui os teus pais são cristãos? Levanta a tua mão, você que tem pais cristãos. Agora, mantém tua mão levantada, você que tem avós cristãos. Você que sabe que teus bisavós eram cristãos. Oh, glória, amém, ainda tem aqui. Eu não vou perguntar daí para frente, mas bisavós cristãos, você já está na 4ª geração de gente que abriu poços. E esses poços têm vindo até a tua vida no dia de hoje. Vamos dar uma salva de palmas àqueles que nos precederam e abriram poços para alimentar as nossas vidas hoje. Quando a gente vê a história da humanidade, a gente sabe que teve pessoas que abriram poços, foram abrindo poços para nos alimentar nos dias de hoje. Eu acho que eu comentei semana passada, né? Não me lembro onde foi que eu falei, mas quando nós fomos a Israel e nós subimos no avião e nós vimos a rota para vir aqui para o Brasil, nós tínhamos que ainda ir para a Europa, da Europa vir, pegar um outro avião, mais 13 horas para vir chegar aqui no Brasil. E quando a gente estava no avião vindo para cá, eu olhei no mapa, mostra a rota da onde nós saímos e para onde nós estávamos indo. Eu falei para a Sônia assim, sabe onde nós moramos? A gente mora nos confins da terra. É verdade. Se você olhar o Brasil em relação ao Oriente Médio, nós estamos no confim da terra. Quando Jesus fala que a palavra iria ser pregada até os confins da terra, é aqui. Nós estamos nos confins da terra. Gente abriu poços para que a gente pudesse ser alimentado hoje, aqui nos confins da terra. Deus me deu a oportunidade, algum tempo atrás, de ir em Ushuaia. Eu não sei quantos conhecem Ushuaia. Ushuaia é a cidade mais setentrional que existe no globo. É a cidade mais ao sul de todo o globo terrestre. Fica no sul da Argentina, no extremo sul da Argentina. Depois de Ushuaia só vem a Antártida. E eu lá chama Terra do Fim do Mundo. Inclusive tem lá um local, você tira foto, tal, fim do mundo. E a gente andando por lá, e a gente andava pelas ruas, e a gente via as igrejas evangélicas lá naquele local. E eu falava, glória a Deus, porque o evangelho chegou no fim do mundo. Sabe por quê? Porque gente cavou poço para que chegasse ali. Poços atravessam gerações. Deus está fazendo, e esse ano vai ser um ano de desentulhar poços, de você abrir poços, que vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, em nome de Jesus. Creia nisso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, diz assim, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus cansou, mas ele não parou a sua agenda. Jesus cansou, mas ele não para a sua agenda. Jesus não sentou ali na beira do poço, porque ele estava dando um break na sua agenda, mas porque ele tinha um propósito naquele local. Jesus tinha um propósito. Jesus estava cansado fisicamente, sim, ele estava andando há 3 dias. Segundo os historiadores, aquele trecho demorava 3 dias.
E Jesus, ele, embora ele seja 100% homem, seja 100% Deus, ele era 100% homem, ele sentia cansaço. Eu quero te dizer uma coisa, cansaço não significa fraqueza. Vira para quem está do teu lado e fala, cansaço não significa fraqueza. Se você está cansado, Jesus também ficou. Mas isso, o cansaço de Jesus não parou a sua agenda. Ficar cansado não significa que você é fraco, mas que você tem limitações físicas. Mas uma coisa é o cansaço que você tem no teu corpo, que você senta meia hora e você se recupera. O problema é o cansaço que a gente tem na nossa alma. Esse, você pode tirar as férias que for, você pode passar um mês na praia, que o cansaço da alma não é renovado. Porque o cansaço da nossa alma, ele precisa de uma outra fonte para nos renovar internamente. Jesus estava ali. Jesus, como nós cantamos aqui, ele vai ao encontro. Ele senta naquele poço. E ele não senta ali despretensiosamente. Às vezes a gente lê o texto e acha assim, puxa vida, que coincidência, né? Jesus sentou ali no poço e de repente chegou uma mulher que tinha um vazio na vida dela, justamente naquela hora. Olha que coincidência. Jesus sabia ao encontro de quem ele estava indo. Jesus conhece a tua vida, Jesus conhece a tua necessidade, Jesus conhece o teu coração e ele vai ao teu encontro. Quando você menos esperava, Jesus mudou a agenda de pessoas, mudou a agenda do mundo para encontrar com você. É isso. Jesus vai ao teu encontro, ele muda as coisas. Ele muda a agenda para te encontrar, para chegar até onde você está. Jesus também ficou ali. Ele ficou, mas isso era algo que fazia parte do plano e do propósito. A fé, amados, ela não previne a nossa fadiga. Eu li essa frase, achei muito interessante. A fé não previne a nossa fadiga, mas ela me dá um lugar para eu sentar. Você ter fé não é garantia de que você não vai ficar cansado. Mas quando você tem fé, você tem um lugar para você se assentar e para você ser renovado e transformado. E ali está Jesus. E ali está uma fonte, onde as pessoas vão para buscar água. E eu quero te fazer uma pergunta, em que fonte você vai para alimentar a tua alma? Qual é a fonte? Eu quero fazer um paralelo dessa fonte de Sicar com as fontes aonde nós buscamos para saciar a nossa alma, para saciar a nossa vida, para nos dar plenitude, para nos dar o senso de propósito, para nos dar o senso daquilo que nós somos e para o qual nós fomos criados por Deus. Ali havia um poço e ali as pessoas se dirigiam com um balde, com um jarro, tirar água daquele poço. E aí vem uma mulher, e ela, uma samaritana, versículo 7, tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água, porque os seus discípulos tinham ido para comprar comida. Será que Jesus estava preocupado com a água mesmo? Ou será que Jesus estava querendo simplesmente estabelecer um ponto de contato com aquela moça? E aí ele falou, dê-me um pouco de água. E aquela mulher lhe pergunta, como? Como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado a água da vida, a água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem nem como tirar água e o poço é fundo.
onde você vai conseguir essa água viva? Aquela mulher fala assim: Jesus, você não tem nem balde aqui para tirar água, como é que você vai me dar água? Cadê o nosso balde? Está aqui, nosso balde. Só não gostei da cor aqui do balde, verde. Não gosto de verde. Jesus está ali sentado na beira do poço. E ela fala, e ela está com o baldinho dela, né? O texto vai falar que ela está com o cântaro dela, né? Ela foi lá para pegar água no poço. E ela fala: Jesus, cara, você, o que você quer? Você não tem nem balde. Você não tem nem balde para tirar água do poço. E eu quero parar um pouquinho e eu quero que você reflita um pouquinho na tua vida. Primeiro, quais são os poços que você tem buscado água? Aonde você tem buscado água? Aquela mulher havia buscado a satisfação da vida dela em cima de relacionamentos. Ela tinha tido já 6 homens na vida dela e mesmo assim não estava preenchida. Sabe, amados, a Sônia não gostou da etiqueta aqui também do balde. Deixa aqui, amor, mostra que o balde é novo. Vamos virar aqui para a câmera sem etiqueta, sem o patrocínio. A gente podia fazer merchandising aqui com a Sanremo aqui. Né? Sabe, para mim o balde, para mim os cântaros falam também de recipientes aonde a gente tenta conter algo para preencher a nossa vida. O que é? Quais são os recipientes? Quais são os baldes que você tenta coletar algo que vai preencher a sua vida? Nós lemos aqui no capítulo, no livro de Eclesiastes, sobre a história de Salomão e a retrospectiva da vida dele. Ele tentou encher o balde dele no trabalho. Ele tentou encher o balde dele na realização pessoal. Ele tentou encher o balde dele no prazer da sua vida. Ele tentou encher o balde dele através do dinheiro, do trabalho, da realização, do sucesso profissional. E ele viu que nada daquilo enchia o balde dele. Ele fala que era como correr atrás do vento. É como você pegar um balde furado e tentar colocar água dentro dele. Todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida, né? Um momento que você está precisando, você pede um balde emprestado e quando você coloca a água lá, você percebe que o balde está furado. Aquela mulher, amados, tinha tentado encontrar paz. Ela tinha tentado encontrar o descanso. Ela tinha tentado encontrar o senso de propósito para a vida dela em baldes que não são capazes de saciar a nossa vida ou de carregar a água viva. A água viva que Jesus estava falando não é carregada em balde. Tem gente que tenta carregar através da religião, se torna uma pessoa religiosa e acha que isso vai encher você com a água viva. Não vai. Tem gente que acha que o trabalho vai trazer esse senso de plenitude. Não vai. Tem gente que vai se meter em relacionamentos, se coloca em cima de relacionamentos, atrás de relacionamentos, se mete em relacionamentos abusivos, achando que isso vai completar a sua vida. Não vai. E aquela mulher não entende o que Jesus está falando. Jesus está falando de uma água que não pode ser contida nesse balde, ou em balde nenhum, em nenhum recipiente da sua vida. Opa, deixa eu deixar o balde aqui. Jesus respondeu a ela. Versículo 12: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu te der, jamais terá sede novamente. Ao contrário, a água que eu te der vai se tornar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
E a mulher virou para ele e disse: Senhor, então dê-me dessa água, para que eu também não tenha mais sede, e nem precise mais voltar a esse poço, para tirar água novamente. Sabe, amados, nós estamos falando de um ano do fluir, e Jesus está se apresentando como a fonte da água viva. A vida, a tua vida financeira pode estar fluindo, a tua vida profissional pode estar fluindo, mas se a água viva que é Jesus não estiver fluindo dentro de você, sabe que você se torna alguém vazio. Aquela mulher talvez estivesse cansada de passar, de tentar em vários locais, com vários baldes, tentando preencher a vida dela, através de um casamento, através de um reconhecimento de pessoas, através de algo que não preenchia a vida dela. Eu creio que Deus está falando conosco. Jesus queria se apresentar à vida daquela mulher como o 7º homem na vida dela. Ela já tinha tido 6, e Jesus está se apresentando como o 7º. 7 na Bíblia fala sobre o número da perfeição. O 7 na Bíblia fala sobre o número do descanso. Deus trabalha 6 dias ao longo da sua vida, ao longo da criação. No 7º dia, Deus faz o quê? Descansa. Deus descansou porque estava cansado? Não. Deus não se cansa, a palavra de Deus diz lá em Isaías. Deus descansa no 7º dia, cria o descanso no 7º dia, para que o homem que tinha sido criado no 6º dia, já comece descansando. Olha que coisa! Ele já começa descansando. É como se você contratasse alguém para trabalhar, e você fala assim: olha, vou começar na segunda-feira. O cara fala: não, segunda-feira você vai descansar. Você está contratado, mas você vai começar descansando. Deus cria o homem no 6º dia, no 7º já dá descanso para ele. Ele nem estava cansado, tinha feito nada ainda. Mas Deus quer nos ensinar um princípio. É só nele que nós encontramos o descanso para a nossa vida. É só nele que você encontra descanso para a tua alma. É só nesse 7º homem que você vai encontrar descanso para a sua alma. É só no 7º dia, no dia do Senhor, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Ele sentou-se naquele poço. O pessoal do louvor pode vir à frente. Ele se senta naquele poço. Não porque ele estava cansado, mas porque ele sabia que uma pessoa cansada ia chegar ao encontro dele. E só nele ia encontrar descanso. E é interessante essa imagem. Eu quero que você pense na imagem. Jesus sentado, a mulher samaritana sentada do lado dele, e ela falando que é só nesse local que ele vai encontrar descanso. E a Bíblia vai nos falar que Deus em Cristo Jesus, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 6 e 7, Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus, e com Ele nos fez o quê? Assentar aonde? Vamos lá ler juntos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! Regiões celestiais está falando de um local acima. Um local alto, um local que está acima das circunstâncias, um local que está acima dos problemas, um local que está acima da compreensão humana. Jesus fala: você só vai encontrar descanso se você se assentar comigo. E na cruz do Calvário, Deus já fez com que você se assentasse nas regiões celestiais. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estejam cansadas.
cansadas por tentar com a tua força, tentar com o teu braço, tentar com tudo aquilo que você consegue, talvez mudar situações na tua vida, na tua casa, na tua família, e você não tem conseguido. Você está que nem aquela mulher que tentou, já era a 6ª tentativa dela, e ela também estava cansada. E o texto diz que aquela mulher, eu não vou ler o restante do texto, minha ênfase não é no restante do texto agora, mas aquela mulher levanta daquele local. O texto diz que ela deixa o balde dela, o texto diz cântaro, mas eu vou contextualizar. Ela deixa o balde, ela até esquece do balde e vai embora. Ela não precisa mais de balde, ela não precisa mais de homem para preencher a vida dela. Ela não precisa mais de reconhecimento para preencher a vida dela. Ela não precisa mais de um amor de uma pessoa para preencher a vida dela. Porque ela encontrou a fonte. Ela encontrou a fonte do fluir. Ela encontrou a fonte de Deus na vida dela. E essa é a fonte para esse ano do fluir. Deus vai fluir na nossa vida quando a gente estiver aberto para a fonte que há em nós. Para a fonte que brota e que vem através do Espírito Santo para a nossa vida. Você está aqui, talvez tenham pessoas aqui cansadas. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Diferente de tudo, eu nunca fiz esse apelo, né? Só fiz hoje de manhã. Mas eu quero repetir ele hoje. Eu quero te convidar para você ficar em pé antes de mais nada. Eu quero te fazer um convite diferente. Você que sente que essa palavra está falando com você. Você é essa pessoa que tem estado cansada. Você tem estado cansada talvez de usar vários baldes, várias ferramentas para tentar preencher a tua vida, para se alimentar. Mas você sente um cansaço porque você não tem conseguido êxito talvez. E você chegou hoje aqui cansado. E essa palavra está falando com você. Eu quero te convidar hoje para algo diferente. Para um apelo diferente hoje. Eu quero te convidar para você vir à frente. E de uma forma profética. Jesus está aqui hoje te convidando para se assentar com Ele nas regiões celestiais. O Senhor está te convidando para você se sentar com Ele, a única fonte capaz de saciar a sua vida. Então, se você sente que você é essa pessoa que precisa desse descanso na sua alma, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. O pessoal que está na galeria pode ir à frente da galeria. E eu quero que você venha aqui, mas eu quero que você se sente aqui no chão. Se você não gosta de sentar no chão, nem vem. Agora, se você não liga para isso, vem aqui, senta aqui no chão. E eu quero que quando você sentar no chão aqui, você lembre-se que o Senhor te chamou para você se assentar nas regiões celestiais, acima dos problemas. Não é para você se ajoelhar, é para você sentar. Sentar, eu estou sentado aqui porque sentar é um lugar de descanso. Sentar é um lugar de descanso. Deus está te chamando para o descanso nessa noite. Deus está te chamando para o descanso. Nós, pastores, não vamos orar com você. Hoje nosso intuito não é orar com você, mas é você mesmo ser alimentado dessa fonte, da fonte que vem do próprio Deus, do próprio Cristo aqui. Vem aqui. Coloca as tuas preocupações, coloca os teus medos, coloca as tuas angústias, coloca o teu cansaço na presença dele. Tem mais gente. O Espírito Santo está me falando que tem mais gente. Larga a mão de deixar de passar no local onde Deus tem te falado para você passar. Deus está te chamando para um local na presença dele de descanso. Você que talvez está com a noite, com tanta coisa tomando a tua mente,
A teu coração tem sido tomado de tanta coisa. Deus está falando, vem para o lugar de descanso e se assenta. Se assenta aqui, pode vir. Se não der lugar aqui na frente, senta no corredor. Se não der para vir aqui na frente, senta no lugar que você está, mas menos na cadeira, senta no chão. Como um ato profético. Senta-se na beira do poço, do único que é capaz de trazer para você a água viva. Aquele que passou pela cruz do Calvário, aquele que foi levado como uma ovelha na cruz do Calvário, aquele que sentiu sede, aquele que sentiu sede, mas que se apresenta como a água viva. E ele diz, se você experimentar da água que eu tenho para te dar, você jamais sentirá sede novamente. Deixa o Jesus te preencher nesse dia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu queria que nós cantássemos mais uma vez sem os instrumentos, só a nossa voz. Que seja um clamor teu no dia de Quero hoje. beber do teu rio, Senhor. Você está sentada com Jesus. Mais uma vez, vamos cantar suas vozes. Quero beber, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte,
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Jesus, Jesus, tu és o rio, Senhor. Eu quero beber de ti. Quero beber do teu rio, Senhor. Jesus, Assim a minha sede Jesus, lava o meu interior. Jesus. Eu quero fluir em Vamos tuas ficar em pé, vamos ficar em pé e Eu clamar quero isso. beber de ti. beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Vamos lá, eu quero beber, declare isso a Ele. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Jesus vai passando agora pelas casas. Pelas casas, eu oro pelas casas. Eu olho pelas famílias agora. Eu oro pelas famílias. Eu quero as descendências. Eu quero as gerações. Nós temos cavado poços. Eles vão permanecer. Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero que você ore pelos seus filhos agora. Pelos seus netos, pela sua descendência. O rio do Senhor está passando agora, passando por você. É a partir de você. É a partir de você. É a partir de você que tua casa vai ser visitada. O teu ventre vai ser visitado. As gerações que ainda não vieram à existência vão ser visitadas. Ora na maielebassore, clame, 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 clame. Diga: Jesus, Jesus, eu quero ser o rio. Eu quero ser. Eu quero expressar Jesus. Esta mulher, após o encontro com Jesus, ela foi abençoar a sua casa. Ela foi abençoar a sua cidade. Ela foi tocar e dizer: eu tive um encontro com o homem que sacia. Tem os seus filhos, tem os seus filhos, tem os seus filhos, tem os seus filhos. Não é tudo sobre você, é sobre as próximas gerações. Igreja, entenda, entenda, entenda. Todo o preço que você tem pago é pelas próximas gerações. Oh, os teus filhos são herança do Senhor. Oh, passa com teu rio, com a tua descendência. Oh, eu quero, não vai entulhar, não vai entulhar. Você
Deus fez. Diga, eu vou continuar. Eu não vou permitir que o inimigo entule os poços na vida dos meus filhos. Vai passando, Senhor. As crianças, nós somos o caminho. Ele passa por nós. Aquela mulher teve sede. Você é a pessoa que tem sede. Você é a pessoa vulnerável. Você é a pessoa que diz: eu já tive 6 e o que eu tenho 5 e o que eu tenho não é. Você é a pessoa que diz: eu não estou saciada, eu quero Jesus. E a partir deste lugar, o Senhor visita a tua descendência. O Senhor visita uma cidade. Quantos estão entendendo a importância deste momento em que você está aqui vulnerável diante da presença do Senhor? A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. E Ele vem, 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 e Ele vem. Por isso, continue orando um pouquinho mais, dizendo: os poços serão desentulhados da minha casa e da minha família. Amém, Jesus. Vamos ficar em pé. Sabe, amados, o pessoal gostou tanto de ficar sentado na presença do Senhor que não quer nem levantar mais. Amém. Sabe, eu visitei algumas igrejas nos Estados Unidos que as pessoas terminavam o culto e as pessoas ficavam sentadas aqui na frente mesmo. Ficavam sentadas, o culto acabava, uma parte ia embora e outra parte ficava sentada na presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez ao longo da semana, talvez ao longo dos dias, talvez ao longo desse ano, você vai passar por momentos onde você vai estar cansado. Alguma situação vai roubar talvez a tua paz e vai te deixar cansado. Não cansado fisicamente, cansado na tua alma. E eu quero te fazer um convite. Quando isso acontecer, faz isso que você fez aqui. Senta no chão de onde você estiver, na tua casa. Lembre-se dessa palavra. E ao sentar no chão, você vai se lembrar: eu estou assentado com o Senhor nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu estou sentado ao lado daquele que é a fonte, o único capaz de trazer a paz e o descanso para minha alma. Por isso que Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero te fazer esse convite. Quando você passar por momentos, você que está em casa, você que está aqui, quando você passar em momentos onde a tua alma está cansada, sente-se e fala assim: Jesus, eu estou sentado do teu lado, porque tu és a fonte. Eu quero enxergar para situações não do plano natural, mas das regiões celestiais. É uma outra visão. Das regiões celestiais nós enxergamos as saídas, nós enxergamos o Deus que está conosco na caminhada. Então, quando passar por momentos, sente-se com o Senhor e fala, pode cantar esse cântico, fala: Senhor, eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas. Vem, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser um ano tremendo, e esse culto vai ficar gravado na tua mente por esse ano inteiro. O culto onde você descobriu a fonte. Você percebeu que eu fiz questão de pedir para os pastores não orarem com vocês que vieram à frente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem achando que a oração de um pastor,
que vai trazer a paz que nós precisamos. E não é a nossa oração, é Jesus na tua vida. Não que a oração de um pastor às vezes em algumas situações não seja importante, a Bíblia vai falar sobre isso, mas a gente precisa entender que a fonte é Jesus Cristo. A fonte que a gente precisa é Jesus. Não é a oração de uma outra pessoa, é ir para a presença da fonte, é sentar-se à beira do poço e experimentar da água viva. E ele falou: se você experimentar da água que eu te der, você jamais vai ter sede de novo. Amém? Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a tua vida, trazendo a paz, trazendo o descanso que você tanto precisa, para que você seja um instrumento do fluir de Deus na tua vida, na vida daquelas pessoas que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, amém. Lindo Senhor, incomparável é o teu grande amor, me alcançou com teu favor. Jesus, tua graça é escandalosa em mostrar teu perdão, fez em teu filho a salvação. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me libertou. Senhor, incomparável é o teu grande amor, me alcançou com teu favor. Jesus, tua graça é escandalosa em mostrar teu perdão, fez em teu filho a salvação. Jesus, Cristo me libertou pra sempre. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me conter, Cristo me libertou, não vou me calar, Cristo me libertou, o seu nome é Cristo em tudo que faço e sou. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me libertou pra sempre. Cristo me não posso conter, Cristo me libertou, não vou me calar, Cristo me libertou, o seu nome é Cristo em tudo que faço e sou. Não posso conter, Cristo me libertou, não vou me calar, Cristo me libertou, o seu nome é Cristo em tudo que faço e sou.
Cristo me